Shalom, eu sou Flávio Teres, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo mais um comentário acerca do Sefer Daniel, livro de Daniel, o capítulo 9, e a partir do versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Essa passagem ela faz parte, na verdade, de uma coletânea de versículos muito interessante. No entanto, esse material que está sendo preparado hoje, ele tem apenas o intuito de trabalhar os motivos, né, a característica, o porquê das 70 semanas e o objetivo das 70 semanas, né? Então a gente vai trabalhar, desmistificar um pouquinho essa ideia existente, principalmente dentro de segmentos cristãos, de que as 70 semanas elas são de Daniel. Eu havia comentado dentro de alguns grupos que nós fazemos parte e dentro do Orra Torá, que é o grupo que nós criamos para compartilhar os materiais do canal e interagirmos de forma mais pessoal com os participantes, seguidores do canal, acerca dos materiais que então colocamos aqui. Né? Desde já quero mandar um shalom para o canal Orra Torá, o grupo Retornando às Escrituras e o grupo Amigos de Yeshua, criado pelo Ravê Henrique, que tem também direcionado ou redirecionado pessoas do seu grupo para o grupo do canal Orra Torá, para que eles possam estar estudando a Torá dentro de uma perspectiva um pouco mais avançada, tendo em vista que ali muitas pessoas também têm iniciado um trabalho de desteologização, né, por intermédio dos ensinamentos que o Ravi Henrique tem colocado no seu canal. Então, nós iremos trabalhar um pouquinho essa questão do canal, da identidade das 70 semanas, o porquê de 70 semanas, né, como que se gerou essa ideia de 70 semanas, por que o Sefer Daniel vai falar de 70 semanas e qual o objetivo dessas 70 semanas. Eu peguei aqui uma imagem, um gráfico, que é um gráfico muito utilizado dentro de segmentos cristãos, e nós iremos depois fazer alguns comentários acerca desse gráfico aqui. Né? O gráfico, na verdade, ele exemplifica uma escatologia, ou melhor, uma teologia dispensacional, né? Que é uma teologia que nós temos refutado frequentemente, e os aspectos que fazem parte dessa corrente teológica que tem por objetivo justificar a não observância de práticas da Torá, e nossos materiais ele tem mostrado e demonstrado frequentemente a incongruência dessa visão teológica acerca das Escrituras, que não corresponde a uma perspectiva original dentro de uma visão, dentro de uma linguagem hebraizada. Então, o capítulo 9, o versículo 24, ele fala de 70 semanas que haviam sido determinadas sobre o povo e a cidade de Daniel, ou seja, sobre Jerusalém, a sua santa cidade, e sobre Israel, o povo de Daniel. Se nós pegarmos o capítulo 9 de Daniel, os versículos 1 e 2, o texto vai dizer assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Observe que o capítulo 9 vai iniciar dando a informação de que Daniel havia compreendido de que o tempo de cativeiro estava terminando, ou já havia se completado, e ele entende isso com base nos livros e cita especificamente o livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, vai nos dar algumas informações pertinentes quanto a essa mensagem. O capítulo 25 de Jeremias, o versículo 11 vai dizer assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O capítulo 29, o versículo 10, vai dizer a mesma coisa. Capítulo 29, versículo 10, diz assim: porque assim diz o Senhor,
Certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, o livro do profeta Daniel, quando Daniel ele entende que o tempo profetizado, né, anunciado pelo profeta Irmiarro, havia se cumprido, ele entende exatamente que os 70 anos havia se cumprido, né, acompanhava os cálculos com base no livro do profeta Jeremias. Então, os 70 anos, na qual o povo de Israel ficou na Babilônia, ele é justificado pelo livro do profeta Irmiarro. O texto fala que Jeremias profetizou que o povo ficaria lá 70 anos. Então, eu comento geralmente isso nos ensinos, nos estudos que nós ministramos presencialmente, que existe toda uma Torá, ou seja, existe todo um ensino em torno de uma visão do 7, do 70, 7 semanas de 7 anos, como nós temos, por exemplo, o 7 semanal, que é o Shabat, temos no primeiro dia do 7º mês temos Rosh Hashanah, que é onde se tocamos ao toque do shofar. No 7º mês temos várias observações, como no dia 10 do 7º mês temos Yom Kippur, no dia 15 temos Sukkot, 47 após o período de Pessa, contando 7 semanas, ou seja, 49 dias, 7 semanas, nós temos o Shavuot, temos Pentecoste. A cada 49 anos, ou seja, 7 períodos de 7 anos, nós temos Yovel, que é o jubileu, e por aí vai. Então, há todo um ensino desenvolvido com base no 7, seja de dias, seja de semanas, seja de anos e seja de milênios, porque também entende-se, o próprio Talmud Sinedrim no Tratado de Sinedrim, vai dizer que o mundo ele não durará não mais do que 6 milênios, ou seja, 6.000 anos. E esse ensinamento rabínico é feito exclusivamente com base no primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, pois se encontra dentro do texto, dentro de Bereshit capítulo 1, 6 letras Aleph. Então temos 6 Aleph ali, os rabinos, os Rahamim, os sábios da Torá, compreenderam então com base nisso de que o mundo não duraria não mais do que 6.000 anos. Então há todo o ensinamento com base no 7. Então, os 70 anos aqui, eles são justificáveis pelo fato do profeta Irmiarro ter profetizado que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. A questão é, por que que no livro do profeta Daniel, de 70 anos, né, em que o povo havia passado lá, o anjo veio, Malach veio e profetizou agora um período de 70 semanas de anos, ou 77, como aparece no texto original. Então, 70 semanas, né? Como nós temos aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, da onde que surge essa ideia de 70 semanas? Se nós pegarmos o capítulo 9 e fizermos uma leitura de todo o capítulo 9, nós vamos ver que Daniel, após ele entender de que esse período de 70 anos havia acabado, ou seja, o cativeiro acabou, o período de aprisionamento em Bavel havia terminado. O sentimento que naturalmente qualquer pessoa nessa situação deveria ter era de alegria. Imagine você, né, passou uma temporada em uma prisão, porque a Babilônia, apesar de ter sido uma prisão, serviu também, foi uma demonstração da misericórdia, da Hesed, do Eterno. Mas o sentimento que deveria pairar e permear os corações do povo de Israel durante esse período era de alegria por estar voltando para casa. No entanto, nós vamos perceber uma aflição, uma preocupação intensa por parte de Daniel, pois o texto no versículo 5, a partir do versículo 4 do capítulo 9, diz que Daniel começou a orar. O texto diz: E orei ao Senhor meu Elohim, e confessei e disse: Ah, Senhor, Elohim grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus
mandamentos. O texto vai dizer que ele segue aquilo que Rambam estipula como os caminhos da Teshuvá, né? Os passos para uma Teshuvá. Então há uma confissão, há o arrependimento, né? O sentimento que é chamado de Yagon, aquele pesar, né? Por ter cometido pecado, por ter transgredido a Torá, e logo após a confissão, que nós chamamos de vidui, né, que é a confissão, você confessar para o Eterno os pecados que foram feitos. E isso é interessante porque dentro da concepção hebraica, dentro da concepção judaica, Rambam ele vai orientar acerca disso. Ele vai dizer que quando você comete qualquer transgressão nos mandamentos da Torá, que se refere às mitzvot ben Adam Lamakom, ou seja, as mitzvot entre o homem e o Criador, né, você tem que fazer vidui para o Criador. Você não precisa confessar o seu pecado para o semelhante, para o próximo, uma vez que o seu pecado ele está direcionado ao Criador. Agora, quando você comete algum tipo de falta contra o seu próximo, a techuvá ideal, ela exige com que você peça desculpa ao seu próximo, peça perdão ao seu próximo, e dependendo do tipo de pecado, se for algum pecado que causa algum tipo de dano financeiro, por exemplo, é necessário que se faça então o ressarcimento da falta ou da grave cometida. Então isso é interessante porque nós vemos dentro, por exemplo, de períodos de Yom Kippur, é muito comum recebermos mensagens e as pessoas mandarem mensagens automáticas que foram criadas, né, e compartilhar essas mensagens de forma esporádica. Se alguma coisa eu fiz contra você, isso, aquilo, outro, isso é interessante, mas é como se também fosse um mecanismo para que a pessoa não fosse até a outra. E o ideal é que, se você pecou, você sabe que pecou contra o seu irmão, ou seja, que você cometeu um dos pecados da Torá, que é contra aquelas faltas das mitzvot, nos mandamentos que se referem às mitzvot ben Adam lahaverô, ou seja, contra o seu próximo, e você sabe que pecou contra o seu próximo, você tem que ir até ele. Não adianta você mandar mensagem, não adianta você seguir apenas um protocolo que sirva como subterfúgio para você fugir de uma responsabilidade, né? Se você não gosta de pedir desculpa, não gosta de pedir perdão, não gosta de passar por esse constrangimento, que você também não erre e não peque contra o seu irmão. Caso faça, principalmente aqueles que dizem que seguem o judaísmo, né, o próprio judaísmo vai estipular que o vidui ele não pode ser direcionado para o Eterno, mas sim para o teu irmão. Você tem que ir até o irmão, confessar o seu crime, confessar a sua falta e se comprometer a não fazer mais. O comprometimento de não errar de novo é a terceira fase de uma techuvá gemurá, de uma techuvá completa. Então, Daniel ele começa a seguir essas etapas, começa a seguir essas fases, passar por esses caminhos e pedir perdão não só por ele, mas também pelos pecados do povo. E isso é interessante, porque se Daniel ele entende que o período de 70 anos havia terminado, havia acabado, e ele iria voltar para a sua casa, para a sua pátria, e esse é o sentimento que predomina no coração de um Yehudim, voltar para Jerusalém, ir para a sua casa, fazer aliar, né, fazer subida para Jerusalém. Por que ele estava pedindo perdão? Por que ele estava tão preocupado? Por que ele estava tão aflito por conta disso e pedindo perdão por aquilo que ele ou eventualmente seu povo havia cometido? A explicação ela se encontra em alguns textos da Torá. O motivo que levou o povo de Israel a passar 70 anos na Babilônia, por exemplo, o livro de Divrei Hayamim Beit, ou seja, 2 Crônicas, o capítulo 36, o versículo 21, vai nos informar que o povo ficou 70 anos na Babilônia por conta das transgressões do Shabat. A questão é, por que dos 70 anos? Por que esses 70 anos viraram 70 semanas? A explicação se encontra no livro de Vaikra, no Sefer Vaikra, o livro de Levítico, o capítulo 26, necessariamente, a partir dos versículos primeiros,
Nós iremos fazer então uma leitura para fecharmos o raciocínio e então concluirmos esse material. Aqui nós iremos entender o porquê das 70 semanas e entenderemos que as 70 semanas elas não são de Daniel como geralmente ou convencionalmente se atribui dentro de materiais que seguem uma visão cristianizada, né, das escrituras. Então, as 70 semanas elas não são de Daniel. As 70 semanas elas são de Moshe Rabbeinu. Ela é de Moisés, nosso pai, nosso grande. Então, as 70 semanas, Daniel, o que ele na verdade faz é aplicar um princípio que já estava dentro da Torá, né? E ele se preocupa porque, na verdade, ele entendia esse princípio. Porque o princípio, na verdade, é aplicado pelo próprio Hashem. Daniel ele entendia esse princípio e então se preocupa de que o Eterno não viesse perdoar o seu povo. Então ele começa a orar, pedir perdão, porque ele sabia que se o Eterno não perdoasse, um princípio seria aplicado e a pena, a sentença pelos crimes cometidos, pecados cometidos contra a Torá, poderiam então se intensificar. Então iremos fazer uma leitura. O capítulo 26 diz assim, os versículos primeiros. Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Elohim. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Então aqui nós temos aqui duas mitzvot. O versículo vai continuar. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão e a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dominareis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. O versículo 8 diz, 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós, e para vós olhareis, e vos frutificareis, e vos multiplicareis, e confirmarei o meu concerto convosco, isso se o povo guardasse os mandamentos. Quando chega no versículo 14, aí temos uma adversativa, né? Aval, o versículo 14 vai dizer, mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente que consumem os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvides, então eu prosseguireis em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Observem que no versículo 18, o Eterno ele vai aplicar um princípio de que todas as vezes em que o povo transgredisse as mitzvot, os mandamentos do Eterno, o Senhor então iria castigar o povo com o fim de fazer o povo fazer techuvá, retornar para o Criador. Se após esses castigos o povo ainda continuasse pecando, o texto vai dizer que o Eterno castigaria o seu povo 7 vezes mais. Ele intensificaria a pena. E isso é esse tipo de abordagem que se encontra no versículo 18, se encontra no versículo 18, se encontra no versículo 21, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei praga 7 vezes mais. O versículo 24 temos a mesma linguagem, o versículo 28 temos a mesma linguagem, que o Senhor intensificaria a pena 7 vezes mais. A partir do versículo 20, então, para vários tipos de pecado, após um período de correção, se o povo não se arrependesse, não fizesse techuvá, o Senhor então
afetaria, ou seja, intensificaria a pena para o seu povo 7 vezes mais. No entanto, a partir do versículo 29 temos: porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirareis vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morrerem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Observem que no versículo 33, o texto diz que o Senhor ia espalhar o nosso povo, o povo de Israel, entre as nações, ou seja, ia acontecer diásporas, né? O Senhor ia causar diásporas por conta de determinados pecados. E o versículo 34 diz: então, ou seja, há uma conjunção. O texto ele dá continuidade ao raciocínio anterior. O texto então vai mostrar: então a terra folgará nos seus shabatot, nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Observem que aqui esse versículo ele vai explicar aquilo que está lá em Divrei Hayamim, segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Ou seja, por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Por conta dos Shabatot, por conta das transgressões dos sábados. E quando se fala dos sábados aqui, não se fala apenas do Shabat semanal, mas fala-se também do Shemitah. Ou seja, se a pessoa ela não observa o Shabat semanal, né, que é você deixar de trabalhar um dia, você cessar a atividade de trabalho por um dia, após 6 dias de trabalho, o que dirá o Shemitah, que é você interromper a sequência de trabalho durante um ano. Ou seja, a terra produziu durante 6 anos e no 7º ano a terra então descansa. É o Shabat da terra, o Shemitah. Então, para quem não observa o semanal, não vai observar o Shabat da terra, logicamente. E a terra ela vai ficar praticamente por um período de 490 anos sem observar o Shabat, sem observar esse período de descanso da terra. Então o Senhor fala que a terra descansaria, então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação. Versículo 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então, o povo estava transgredindo os mandamentos. Por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Porque estava transgredindo o Shabat. Por que de 70 anos? Se fizermos a conta, né, 490 anos. Para cada 7 anos nós tirarmos um ano, chegaremos na conta então de 70 anos, né, de exílio, né, onde o povo ficou na Babilônia. Por quê? Porque 490 anos sem observar a Torá, sem observar mandamentos, sem observar Shabat e tudo que o Shabat encabeça, conforme nós vemos em Shemot 23 e Vaikra, né, Levítico 23 também. O versículo 36 vai dizer: e quanto ao que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não poderei parar diante de vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua transgressão da Torá nas terras dos vossos inimigos, e pelas transgressões da Torá de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Foi exatamente o que Daniel fez, confessou. Com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente.
e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó e Jacov, e também do meu concerto com Isaac, e também do meu concerto com Abraham. Me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Elohim. Observe que o texto diz que mesmo o povo na terra dos seus inimigos, o Senhor não havia rejeitado, não havia desfeito a sua aliança, o que contraria radicalmente aquilo que ensina o dispensacionalismo. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Elohim, e eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, observem que qual o princípio que nós temos dentro do capítulo 26 de Vaikra, do Sefer Vaikra? O povo pecou, havia então a sentença, né? Ou seja, qual foi o pecado pelo fato do povo transgredir o Shabbatot? Foram espalhados por outras terras, deixando então com que a terra de Israel descansassem em todos os Shabbatot, em todos os sábados, os quais ela não descansou quando o povo estava lá. Então eles ficaram 70 anos na Babilônia, porque ficaram 490 anos aproximadamente sem praticar a Torá, sem praticar o Shabat. Só que o povo não se arrependeu, como se verifica, por exemplo, no livro de Neemias, no livro de Esdra, conforme se vê os profetas contemporâneos como Hagai, Ageu, Zechariah, Zacarias, onde o Senhor vai levantar esses profetas para então admoestar o seu povo a voltar a reedificar o templo e a cidade. Então o povo ele continua pecando, o povo continua, os sacerdotes casando com mulheres estranhas, como se verifica no livro do profeta Neemias. Então eles pecam. Daniel conhecia esse princípio, que após a sentença o povo não se arrependesse, não fizesse techuvá, a pena seria intensificada. Se esse princípio fosse aplicado, ou seja, o povo pecou 70 anos, se a gente intensificar a pena 7 vezes mais, 7 vezes 70, teremos então um período de 490 anos de justiça, de juízo do Eterno. Ou seja, os 70 anos anunciados pelo Malar, que aparece então ali para Daniel, ele está justificado. Os 70 anos na terra, ele foi intensificado justamente por conta dos pecados que continuaram acontecendo, mesmo o povo estando na Babilônia, por conta dos pecados cometidos contra a Torá. Observamos que Daniel ele entendia esse princípio, conhecia esse princípio descrito no livro da Torá, no Sefer Vaikra. Então, o princípio era um princípio do Eterno dado por intermédio do povo ao povo por intermédio de Moshe. Daniel conhecia e então ele tinha essa preocupação. Por isso da preocupação de Daniel, por isso das orações, das tefilot, por isso que Daniel ele faz vidui, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado e o pecado do povo, e ele se compromete de não pecar mais, a fim de conseguir o perdão, para que esse princípio então não fosse aplicado naquele momento, que foi o que não aconteceu. Então observe que tanto os 70 anos quanto as 70 semanas, elas ocorrem pelo fato de o povo ter transgredido a Torá. E é muito conveniente ou incoerente achar que a igreja que tem uma mensagem totalmente antagônica à Torá, a igreja que tem uma mensagem que contraria a Torá, se achará livre da 70ª semana, que dentro de uma visão cristã escatológica, eles entendem que só quem vai passar por esse período é Israel, né? Que esse período será um período de grande tribulação que acontecerá sobre a terra, mas a igreja durante esse período ela vai estar no céu, morando no céu. É claro que isso é um ensino irregular,
As Escrituras não ensinam morada no céu em nenhuma parte dela e ao mesmo tempo é um tipo de ensino confortável para aquele que transgride a Torá, para aquele que vive de forma antagônica à Torá, uma vez que a 70ª semana é uma espécie de punição justamente para aqueles que transgridem a Torá. Quando olhamos o livro de Guiliana, ou Razão, Apocalipse, nós vemos que todas as sentenças ali aplicadas, elas são aplicadas pelo Eterno para aqueles que vivem uma vida de transgressão. Ao contrário, o povo do Eterno, o povo de Elohim, que estará aqui durante esse momento e sofrerá algum tipo de perseguição, eles não serão afligidos pelo Eterno, mas sim pelo sistema que perseguirá aqueles que buscam cumprir as mitzvot, conforme pode se verificar no capítulo 13, o versículo 17 do Sefer Razão, ou seja, o livro de Apocalipse, conforme nós vemos. Vamos ler e então fechar esse material. Apocalipse, capítulo 13, o versículo 17. A besta que subiu do mar. O texto diz assim... Deixa eu dizer assim... Na verdade, é o capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos do Eterno e têm um testemunho de Yeshua HaMashiach. Então observe que quem será perseguido durante esse período são aqueles que guardam os mandamentos. Ou seja, os que guardam os mandamentos serão perseguidos por essa besta descrita no capítulo 12 e o capítulo 13. Agora, aqueles que transgridem os mandamentos sofrerão sanções vindas do próprio Eterno e serão protegidos por Eterno aqueles que se comprometem e vivem a Torá. Então, a igreja, logicamente, que ela não será isenta de um período, uma vez que a mensagem portada hoje pelo sistema cristão religioso é uma mensagem antagônica à Torá, é uma mensagem de rebelião à Torá e não de amor e observância a ela. Espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem na paz e até o próximo material. Shalom, shalom.